A chuva caía pesada sobre Lisboa quando Miguel entrou na garagem de Rafael, o coração disparado por razões que nada tinham a ver com o carro que rangia desde a semana passada. O barulho do motor servia apenas de desculpa. O que realmente o trazia ali era algo que ele já não conseguia esconder. Um sentimento que crescia a cada dia, sufocado pelo medo de ser rejeitado. Rafael limpou as mãos cheias de graxa, olhou para Miguel e sorriu daquele jeito despreocupado que sempre desarmava qualquer defesa. Durante anos, a amizade deles tinha sido um porto seguro contra as pressões da cidade, do trabalho e principalmente das famílias. Só que Miguel já não conseguia fingir que tudo era apenas amizade. Cada vez que Rafael se aproximava para mostrar como ajustar uma peça ou quando o chamava para jantar depois de um dia longo, o corpo dele respondia com um calor que não podia mais negar. "O que está acontecendo contigo?" perguntou Rafael, ao notar que Miguel parecia distante, segurando a lanterna sem realmente iluminar o motor. Miguel abriu a boca, mas não encontrou palavras. O silêncio pesou entre eles, apenas cortado pelo som da chuva batendo no portão metálico. Ele percebeu que, se não falasse agora, nunca mais teria coragem. "Rafa", começou, a voz trêmula. "Eu não venho aqui só por causa do carro. Eu. Eu gosto de ti. Mais do que devia." O impacto foi imediato. O sorriso de Rafael desapareceu, substituído por um olhar de surpresa e, em seguida, de algo que Miguel não conseguiu decifrar. O silêncio prolongou-se, sufocante. O coração de Miguel batia como se quisesse romper o peito. "Miguel", respondeu Rafael devagar, como se cada palavra fosse um peso. "Tu não devias ter dito isso." Aquela frase caiu como um golpe. Miguel recuou, o rosto queimando de vergonha. Ele tinha imaginado rejeição, mas não estava preparado para a dureza contida naquela resposta. Antes que pudesse sair, Rafael falou novamente com a voz mais baixa. "Eu estou com alguém." As palavras soaram como estilhaços. Miguel sentiu os joelhos falharem. Não era apenas a rejeição, era a traição silenciosa. Rafael tinha deixado aquele sentimento crescer, mesmo sabendo que estava com outra pessoa. Miguel percebeu naquele instante que todos os olhares prolongados, os gestos sutis, os sorrisos ambíguos não tinham sido imaginação. Rafael tinha correspondido, mas escolhera esconder-se atrás de uma mentira confortável. "Com alguém?" repetiu Miguel, a raiva crescendo junto com a dor. "Então por que nunca me disseste? Por que deixaste que eu pensasse que havia algo aqui?" Rafael desviou o olhar, incapaz de encarar. "Porque não é tão simples. Tu sabes como é a minha família. Eles nunca aceitariam." "E por isso preferiste me enganar?" interrompeu Miguel, a voz agora firme, apesar das lágrimas que ardiam. "Usaste a minha amizade como escudo e o meu coração como disfarce." O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Era um abismo aberto entre os dois. Miguel deu um passo para trás, sentindo que o lugar que antes era refúgio, agora o sufocava. "Eu não posso mais vir aqui", disse quase num sussurro. "Não depois disso." Virou-se para sair, mas antes que alcançasse a porta, Rafael tentou segurar-lhe o braço. Miguel afastou-se com um gesto brusco. "Não toques em mim." Saiu da garagem sem olhar para trás, a chuva encharcando a roupa em segundos, mas a dor dentro dele era tão grande que nem o frio conseguia competir. Naquela noite, Miguel não voltou para casa. Dirigiu pelas ruas de Lisboa sem destino, cada semáforo parecendo um lembrete cruel de que a vida continuava, mesmo quando o mundo dele parecia ter desmoronado. Pensou no pai, rígido, sempre criticando qualquer sinal de fraqueza. Pensou nos colegas de trabalho que faziam piadas sobre maricas, como se fosse normal. E agora pensou em Rafael, o único em quem confiava, transformado em mais uma ferida aberta. Quando finalmente estacionou o carro perto do Tejo, ficou ali, dentro do veículo, ouvindo o som da chuva contra o vidro. A única certeza era que nada voltaria a ser como antes. Miguel tentou evitar Rafael nos dias seguintes, mas Lisboa parecia pequena demais para carregar tanto silêncio. Cada esquina lembrava um momento,
Cada barulho de motor trazia de volta a imagem da garagem. Ele voltava do trabalho exausto, mas incapaz de dormir. As mensagens de Rafael acumulavam-se no celular, curtas, confusas, quase sempre pedindo para conversar. Miguel não respondia. Foi numa manhã de segunda-feira que tudo piorou. Ao chegar à oficina onde trabalhava, encontrou os colegas rindo, agrupados em volta de um celular. Quando se aproximou, o riso transformou-se em silêncio. Alguém, de propósito, virou a tela para que ele visse. Uma foto dele e de Rafael na garagem, tirada de fora, pelas frestas do portão. Estavam próximos demais, os olhos de Miguel fixos nos de Rafael, a intimidade clara para qualquer um. Então é verdade, murmurou um deles, com aquele tom de deboche que Miguel conhecia bem. O chão pareceu sumir. O peito apertou com tanta força que ele mal conseguiu respirar. Quem tinha feito aquilo? Quem tinha invadido aquele espaço, capturado um momento privado e espalhado como fofoca barata? Antes que pudesse reagir, outro colega acrescentou rindo. Sempre desconfiei que tu vinhas mais aqui pela companhia do Rafael do que pelos carros. As gargalhadas voltaram. Miguel saiu sem responder, ignorando os chamados do chefe. Caminhou rápido pelas ruas, o coração aos pulos, sentindo os olhares sobre si como lâminas invisíveis. Não sabia para onde ir, só sabia que precisava fugir. Chegou em casa e encontrou o pai à porta, o celular na mão, o rosto fechado. É isso que andas a fazer pelas costas da família? Vergonha! Gritou. Eu não criei filho para virar motivo de piada. A mãe tentou intervir, mas o olhar dela, cheio de medo e decepção, doeu mais do que as palavras do pai. Miguel tentou explicar, mas cada frase era cortada com acusações, insultos e a ameaça clara. Enquanto viveres aqui, vais respeitar a minha casa. E isso não é aceitável. O peso daquela rejeição caiu sobre Miguel como um muro. Ele percebeu que não tinha escolha. Pegou algumas roupas, enfiou numa mochila e saiu sem olhar para trás. A porta bateu atrás de si como um ponto final. Naquela noite, dormiu dentro do carro. O mesmo carro que tantas vezes tinha levado até Rafael como desculpa agora era abrigo forçado. O assento duro substituiu a cama e o frio da madrugada entrou pelas janelas. Mas nada doía mais do que a sensação de abandono. Os dias seguintes foram um borrão. No trabalho, evitavam falar diretamente com ele, mas os risos abafados sempre vinham quando passava. Em casa já não tinha lugar. Entre amigos, poucos quiseram se envolver. A foto já circulava pelas redes e cada notificação parecia mais uma facada. Rafael tentou ligar várias vezes. Quando finalmente conseguiu encontrá-lo, na beira do rio, Miguel estava cansado demais para fingir força. Fui eu que falhei contigo, disse Rafael, a voz embargada. Não devia ter escondido. Não devia ter fingido. Mas não fui eu quem tirou aquela foto, acredita? Miguel não respondeu. Apenas olhou para ele e o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Eu quero assumir, Miguel. Quero dizer a todos o que sinto. Não vou mais me esconder. Rafael avançou um passo, mas Miguel recuou. Assumir agora? Perguntou, a voz carregada de amargura. Depois que todos já sabem? Depois que eu perdi minha casa, meu trabalho, minha paz? Agora é fácil dizer que me amas. Rafael fechou os olhos, como se cada frase fosse um golpe. Eu devia ter sido corajoso antes. Eu sei, mas estou aqui agora. E não vou desistir de ti. Miguel desviou o olhar para as águas escuras do Tejo. Não sabia se acreditava, não sabia se ainda tinha forças, mas dentro de si, uma centelha teimava em não apagar. Miguel passou a viver entre o carro e pequenos quartos alugados por noite, gastando o pouco dinheiro que ainda tinha. Cada dia parecia mais pesado que o anterior. As mensagens no celular não paravam. Insultos de desconhecidos, piadas de colegas, cobranças da família. A foto continuava a circular, agora com comentários cruéis que o reduziam a uma caricatura. No trabalho, o chefe finalmente chamou-o de lado e disse sem rodeios: Estás a causar problemas. Não quero clientes a comentar sobre a oficina como se fosse lugar de escândalo.
Melhor ficares afastado. Foi o golpe final. Sem casa, sem emprego e sem amigos em quem confiar, Miguel sentiu-se encurralado. A solidão esmagava, e a vergonha misturada com raiva transformava cada respiração em esforço. Naquela noite, caminhando sem rumo pelo bairro alto, encontrou um pequeno grupo reunido debaixo de uma lona colorida. Cantavam, riam, seguravam cartazes com frases de apoio a jovens LGBTs. Por um instante, pensou em desviar, mas algo dentro dele o fez parar. Uma mulher percebeu o olhar perdido e aproximou-se. "Estás sozinho?" perguntou sem julgamento. Miguel hesitou, mas acabou por admitir. Sim. Ela apresentou-se como Joana e levou-o até os outros. Ouviu em silêncio enquanto ele contava, com voz quebrada, o que tinha acontecido. A foto, a rejeição, o trabalho perdido. Nenhum deles riu. Nenhum desviou o olhar. Pelo contrário, ofereceram café, palavras de encorajamento e, sobretudo, escuta. "O que te fizeram não é culpa tua", disse Joana firme. "Mas tens de decidir se vais deixar que continuem a ditar a tua vida ou se vais reagir." Essas palavras ficaram a ecoar. Pela primeira vez em semanas, Miguel sentiu que talvez não estivesse totalmente perdido. Nos dias seguintes, passou a encontrar-se com aquele grupo. Descobriu que havia ali rapazes e raparigas que também tinham sido expulsos de casa, que também tinham sido ridicularizados, mas que encontraram força juntos. Miguel ainda carregava dor, mas cada conversa tirava um pouco do peso. Enquanto isso, Rafael insistia em aproximar-se. Apareceu num dos encontros, tímido, pedindo para falar com Miguel. Os olhares se voltaram para ele com desconfiança, mas Miguel deixou-o falar. "Eu sei que falhei", disse Rafael diante de todos. "Mas não vou mais esconder. Se alguém quiser rir, que ria de mim também." As palavras causaram murmúrios. Miguel encarou-o, dividido entre a mágoa e o desejo de acreditar. "Não basta falares, Rafa", respondeu firme. "Não podes simplesmente declarar coragem quando já não tenho nada a perder. Se me queres ao teu lado, vais ter de provar que aguentas o peso." O silêncio que se seguiu não foi de rejeição, mas de desafio. Rafael assentiu, aceitando a condição. Naquela noite, Miguel voltou para o quarto alugado com algo novo no peito. Não esperança completa, mas a certeza de que não estava mais sozinho. Rafael sempre tinha sido visto no bairro como um rapaz trabalhador, mecânico de confiança, aquele que resolvia problemas sem reclamar. Mas quando começaram os boatos sobre a foto com Miguel, tudo mudou. Clientes deixaram de aparecer, vizinhos cochichavam quando ele passava. O silêncio de antes foi substituído por olhares de julgamento. Ele poderia ter feito como sempre, encolher os ombros, deixar o tempo passar, fingir que nada acontecia. Mas as palavras de Miguel na beira do Tejo ecoavam. "Se me queres ao teu lado, vais ter de provar que aguentas o peso." Na primeira oportunidade, decidiu enfrentar. Um cliente habitual entrou na oficina e, em vez de falar sobre o carro, comentou com ironia. "Dizem que agora aqui é mais bar de encontros do que oficina." Rafael olhou-o nos olhos e respondeu com calma. "Aqui sempre foi oficina. E se o problema é a minha vida pessoal, podes procurar outro lugar." O homem saiu, visivelmente incomodado. Rafael sabia que perderia clientes, mas pela primeira vez não se sentiu covarde. No mesmo dia, ao chegar em casa, foi confrontado pelo irmão mais velho. "Estás a envergonhar a família", disse agressivo. "A mãe não consegue nem sair na rua." Rafael respirou fundo, a raiva a ferver. "Vergonha é viver escondido, fingindo ser alguém que não sou. Se a mãe não consegue sair, é porque a cidade prefere fofoca à verdade." A discussão terminou em gritos. O irmão ameaçou cortar laços. Rafael deixou claro: "Se isso significa perder metade da família para não perder quem eu amo, que seja." As semanas seguintes foram duras. O negócio sofreu, os amigos diminuíram, mas ele manteve-se firme. Participou de encontros com Miguel e o grupo LGBT, oferecendo ajuda, partilhando histórias, admitindo em público que tinha medo, mas que não deixaria o medo vencer. Miguel observava à distância,
testando cada gesto. Ainda guardava mágoa, mas não podia ignorar que Rafael estava a se enfrentar exatamente aquilo que sempre evitara. O ponto de viragem aconteceu numa tarde de domingo. Uma pequena manifestação reuniu dezenas de jovens na praça central. Entre as vozes que gritavam por respeito, Rafael subiu ao palanque improvisado. Tremia, mas falou. Passei anos a esconder-me porque tinha medo do que os outros iam dizer. Esse medo custou-me a confiança de quem mais amo. Hoje quero dizer em voz alta: eu sou gay. E o que sinto por Miguel não é vergonha. É a parte mais verdadeira de mim. O silêncio da multidão durou segundos que pareceram horas. Depois vieram aplausos, gritos de apoio, abraços. Não todos, claro. Alguns viraram as costas. Mas Miguel, entre a multidão, sentiu algo quebrar dentro dele. A muralha de desconfiança que o mantinha afastado. Naquela noite, Miguel aproximou-se devagar. Fizeste o que eu não acreditava que fosses capaz. Disse, a voz ainda pesada. Talvez ainda doa, mas agora acredito que não vais fugir. Rafael segurou-lhe a mão, firme diante de todos. Não vou fugir nunca mais. O autor da foto que destruiu a vida de Miguel finalmente foi descoberto. Um vizinho invejoso, conhecido por espalhar boatos, tinha espreitado pela garagem e publicado a imagem em grupos de mensagens. Achava que seria engraçado, mas não esperava que a situação fosse tão longe. Quando a verdade veio à tona, a reação foi rápida. Muitos que antes riam começaram a apontar o dedo contra ele. A comunidade online expôs o ato como invasão de privacidade e ódio disfarçado de brincadeira. O vizinho tentou justificar-se, mas cada palavra soava como mais uma prova da crueldade. Perdeu credibilidade, perdeu amigos e, acima de tudo, ficou marcado como responsável pelo sofrimento de dois jovens que só queriam viver em paz. Para Miguel, essa revelação trouxe alívio, mas não apagou as feridas. Ainda assim, foi um sinal de que a justiça, mesmo tardia, podia existir. Com o apoio do grupo LGBT e da força inesperada de Rafael, conseguiu encontrar um quarto fixo, voltar a estudar e pouco a pouco reconstruir uma rotina. Rafael, por sua vez, teve de recomeçar o negócio quase do zero. Muitos clientes desapareceram, mas novos começaram a chegar, atraídos não apenas pelo serviço, mas pela coragem dele em assumir quem era. O bairro, dividido, foi obrigado a lidar com a mudança. Alguns nunca aceitariam, mas outros passaram a respeitar a firmeza com que ele defendia a própria vida. Numa noite, na mesma garagem onde tudo começou, Miguel entrou com passos hesitantes. Não era mais o rapaz que fugira dali em silêncio. Era alguém que tinha perdido quase tudo, mas que agora carregava algo mais forte do que o medo. Quando me expulsaram de casa, pensei que nunca mais ia ter lugar no mundo, disse, encarando Rafael. Mas tu provaste que este lugar ainda pode ser nosso. Rafael não respondeu com palavras. Pegou a mão dele e levou-a até ao peito, onde o coração batia acelerado. O silêncio não era de dúvida, mas de promessa. Nos dias seguintes, os dois começaram a transformar a oficina. Não apenas reparavam carros, mas abriram espaço para jovens expulsos de casa, oferecendo abrigo temporário e trabalho simples. O que tinha sido palco de fofoca virou refúgio. O pai de Miguel nunca pediu desculpa, mas a mãe, discretamente, deixou uma mensagem curta. Tenho saudades. Quando quiseres, vem falar comigo. Foi pouco, mas suficiente para mostrar que as mudanças começavam a quebrar até as barreiras mais rígidas. O tempo não apagou tudo de imediato. Ainda havia olhares tortos, comentários venenosos, mas a diferença era que Miguel já não estava sozinho. Cada vez que sentia o peso do julgamento, Rafael estava ao lado, firme. Um ano depois, numa noite de chuva semelhante àquela em que tudo começou, Miguel olhou para o céu molhado e sorriu. Não porque os problemas tivessem desaparecido, mas porque finalmente tinha certeza de que o amor que tentaram destruir tinha se tornado mais forte. E quando alguém do grupo perguntou o que ele diria a outros jovens passando pela mesma dor, respondeu sem hesitar: não deixem que o medo decida a vossa vida. Porque nada dói mais do que fingir que não somos quem somos. A frase espalhou-se entre os presentes como fogo em noite fria.
Não era apenas um testemunho, era um aviso e uma esperança. O escândalo da foto tinha começado como arma de humilhação, mas terminou como símbolo de resistência. Miguel e Rafael já não precisavam esconder-se. Tinham enfrentado traições, rejeição e preconceito, mas escolheram permanecer de pé. E no fim, provaram que o amor verdadeiro nunca se repara em silêncio. Ele precisa ser vivido, mesmo que custe caro.